E aí, pessoal, boa noite. Mais uma live nossa tratando de temas importantes, tratando do que aconteceu essa semana no mundo e que vem deixando as pessoas extremamente preocupadas. Nós estamos aqui justamente para tratar desses assuntos e traduzir eles, né? E não ficar falando bobagem como muita gente fez aí e que não gera nenhuma informação positiva, gera só ansiedade e desespero. Então, nós vamos falar aqui com o professor Felipe. Boa, a cola tá boa aí, viu? Fala, Brunão. Bem? Boa noite, beleza? Beleza. Aqui é cheio de papel aqui para se lembrar Gostei da cola. das coisas. E aí, beleza? Tranquilo? Tranquilo. A galera tá chegando aí, boa noite a todos. Como é que tá aí em Minas Gerais? Tá bem, chovendo bastante. Acho que esse ano não tem crise de energia, não. Pelo menos Tomara. isso, né? É, porque já chega de tanta crise, né? Na verdade, a gente tem um supermercado de crise, aí você escolhe a que você quer tratar, né? Escolhe a que você quer pegar na prateleira, né? É, quer tratar de quê? Crise econômica, crise social, Crise crise bancária agora. internacional, bancária. Tá fácil não, viu? Tá fácil não. Tá? E promete que não vai ficar só por isso. A gente espera, né? A galera tá chegando aí. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui com o professor Felipe Prado, fera aí da economia. E Que tenta, né? aqui, vamos tratar justamente sobre essa semana aí de tormentos, né? Tormento entre os bancos, um monte de especuladores aí falando bobagem para tirar o dinheiro. Uma coisa é certa, viu, Felipe? A gente tem que retornar àquela série nossa chamada O que os coaches de finanças não te falam. Porque eles desapareceram e também não conseguiram explicar nada, né? Gerou Ah, desespero. sumiram, né? Eu tenho até escutado aí, eu vi umas entrevistas aí desde segunda de alguns economistas até assim relevantes, mas sempre é aquele detalhe de que, tipo assim, pô, cara, fala muito o óbvio, entendeu? O É, óbvio, o óbvio e o ululante, né? Eu quero, como diz lá a bagaceira, ver bem não é ver tudo, é ver o que os outros não veem, entendeu? Então, assim, tem que tentar enxergar o que os outros não estão enxergando. Porque claramente, igual Americanas, todo esse caso bancário aí cara, é fraude e má gestão, assim, descaradamente, entendeu? É claro que tem algumas questões técnicas, como, por exemplo, toda instituição bancária, ela, por natureza, ela tem um desencaixe temporal no seu caixa, né? Então, assim, uma instituição bancária que opera com depósitos à vista, é claro que todas elas captam à vista, mas as suas operações de crédito são todas a médio e longo prazo. claro. E você tem esse desencaixe natural, né? Ou seja, não é uma coisa tão complexa se qualquer livro de finanças ou instituições. Contabilidade. Isso. Qualquer livro de contabilidade bancária vai te dizer, ó, o cara eu deposito lá R$ 1.000 hoje, posso ir lá
retirar o meu depósito amanhã, boto hoje e retiro amanhã, ou igual o nosso salário, né? Entra no banco hoje, amanhã você já pode retirar ele. Só que as operações de crédito que eles fazem é todas de médio e longo prazo. Então, claro que qualquer instituição bancária, qualquer cooperativa, enfim, qualquer instituição financeira que opera via depósitos à vista, como o nome já diz, à vista, né? Ou seja, a liquidez do depósito está no nível mais elevado, ela opera em desencaixe. Então, assim, tem uma crise de confiança. Se todo mundo retira o seu recurso, não tem instituição financeira que sobreviva a isso. Sim. Então, eu acho assim, primeiro que eu acho que isso é muito óbvio para quem, como você falou, quem minimamente já leu sobre contabilidade bancária vai ver que isso é óbvio. Só que o que não é óbvio, eu acho, que é aquela questão lá dos títulos desse banco aí do Vale do Silício. Eu até estava dando uma lida essa semana porque eu dou aula para alunos de tecnologia. É o fato de que você tem má gestão, né, cara? Má gestão completa, assim. A visão de longo prazo dos caras, quando eles vão agora fazer a reprecificação dos títulos por uma questão contábil lá, os caras estavam, eles não, ou seja, como que numa instituição financeira eles não enxergaram que os juros americanos ia subir, né? Eles não enxergavam isso, né? Então eles tinham Há títulos. um descompasso entre o tempo de entrada dos recursos e o investimento que eles fizeram em títulos públicos de longo prazo, né? Então, eles assim, não viram em nenhuma hipótese a possibilidade da coisa balançar. Parecia que era Ctrl+C, Ctrl+V e estava tudo ótimo. Não, então, uma coisa que me impressiona muito hoje é assim, igual outro dia eu tava vendo uma entrevista aí de uma economista, não vou falar o nome dela não, mas assim, que ela já trabalhou com algumas, como é que é? Ela participou de consultoria de Banco Mundial na época da crise. Cara, aí eu me pergunto, o discurso é tão assim, que é complexo, que é tudo muito difícil, que as operações. Cara, e aí esses caras que são cheios de modelos matemáticos, são cheios de. É igual o Banco Central, ou seja, o cara não eles não, nenhum deles estava prevendo que você ia ter agora um sobressalto de juros, ou seja, bom, cara, qualquer pessoa que viu o cenário inflacionário e, como eu sempre digo, vai lá no modelo ISPCMR, que é aquela curva de Phillips, a curva, a LM, e vai na curva que é chamada curva de regra monetária, regra bancária, consequentemente sabia que os juros ia pipocar. Porque se a inflação está pipocando a um nível histórico que não se via há muito tempo, então, não é possível que essa galera com tanto gráfico, tanto modelo, tanto banco de dados, não conseguiu prever que ia ter esse descompasso na precificação dos títulos, né? Ou seja, eles compraram. Então, assim, eles tinham muitos títulos na tesouraria, ou seja, no caixa, né? Aí só que aí o título agora está com juros baixos, acho que o preço cai lá, a lógica funciona um pouco diferente do que a gente está um pouco acostumado no Brasil. Então, assim, os caras perderam, e aí aquele negócio, como o cara tem que fazer frente ao depósito à vista, ele tem que se desfazer do título, Vender né? barato. E aí o cara toma um rombo monumental no depósito lá que ele não vai conseguir fazer frente. Então, Fora assim, que o seguinte, fora que os saques, ele na verdade, ele não é tipo, hoje acorda todo mundo e vai lá e saca um dia só. Esse processo vem acontecendo há dias. Sim, ou seja, os sinais foram dados e os caras ainda persistiram com a mesma política, porque eles têm um recurso que é você pedir um empréstimo breve ao Banco Central, né, para pagamento um dia depois, 2 dias depois, a depender do... que é muito mais barato do que colocar a instituição em risco, né? Então, os caras fecharam os olhos para isso. Acho que
havia uma confiança, tanto que muitas startups brasileiras tentaram sacar o dinheiro, mas não conseguiram. E esse movimento do saque se deu justamente durante uma semana, a semana passada. É. Desde segunda-feira, que hoje faz 8 dias, né? Que também o Banco Central só entra também depois que as operações fecham, né? Ele não entra no meio da operação. Não, Então foi esse ele vai horário. entrar. Não, ele entra quando. Porque, assim, outra coisa contábil, né? Eu me lembro porque quando eu saí lá da faculdade, Pedrão, na época, tinha me indicado para um trampo de uma cooperativa de crédito em Valença, que estava em recuperação no Banco Central. E uma das coisas que há muitos anos eu tinha feito já foi ler contabilidade, que é a mesma coisa. Uma cooperativa de crédito tem um sistema de contabilidade muito igual e é muito igual no banco, por conta dos acordos internacionais. As instituições elas operam sobre regras, digamos assim, bem globais do ponto de vista de contabilidade. Então, assim, o que é gestão de risco, análise de crédito, enfim, o que é você como é que lançar prejuízo. Então, por exemplo, o que aconteceu com esse banco além dos saques, eles agora, como vão fazer vai ter o balanço trimestral, eles têm que fazer o lançamento, só que agora tem que lançar no balanço porrada, entendeu? Prejuízo monumental, porque, enfim, os caras não tinham. Então, assim, eu sempre tenho a tendência a crer que, igual o negócio das americanas que a gente já conversou um dia, cara, é má gestão. Isso é uma má gestão assim, não, assim, é aquele negócio lá do Má filme. gestão por competência, má gestão na brecha Na na ganância, brecha da na lei. brecha. Na, Porque, por exemplo, os erros da Americana foram os erros que, do ponto de vista contábil, qualquer pessoa no quarto semestre ou quinto semestre de contabilidade veria. não, então, pô, não, no caso E também no caso da a política Americanas, do Conselho de Valores também, que parece não fiscalizar não, nada. há duas coisas que, assim, no caso das Americanas, eu acho que é fraude, que é o seguinte: se você tem um rombo bom, se você criou, se eles criaram 40 bilhões no lado de ativos, eles criaram alguma coisa no lado do passivo. Sim. Então, assim, ou se some de um lado, tem que sumir do outro. O que acontece? Aí, nesse caso, eu acho que é fraude. No caso dos bancos, eu acho que é uma má gestão com uma lógica de funcionamento de um sistema financeiro que está totalmente alavancado, né? Ou seja, esse é o segundo ponto aquele negócio, o que é que eu vejo que ninguém comenta? Ninguém comenta que nesses momentos, e eu tenho vários livros aqui sobre isso, é de que quando você vê o momento da crise, igual quebrou esse banco, quebrou um banco de criptomoedas, teve um problema do Credit Suisse. Quando eu olho todos, igual foi na crise de 2008, Bruno, assim, todo mundo está alavancado. Então, assim, a Não, base de cálculo é mas tem monstruosa. informação sobre a alavancagem, que é o seguinte: desde 2008, com a crise americana, que os bancos centrais inundaram o mundo com crédito barato. Também. Né? Então, assim, Eu acho que são muitas coisas. Isso, crédito barato. muito E, dinheiro, muito dinheiro. Se e, você vê a base monetária de 2008 e a base monetária agora do mundo é absurdamente maior. não, e aí, em Esse é cima um desse ponto. absurdo. Não, em cima Esse é desse um ponto. absurdamente maior, você tem a alavancagem das operações em cima desse negócio aí. É isso. Por exemplo, as operações de dividendos hoje se calcula que se soma um quatrilhão. É possível mesmo. Se soma um quatrilhão. É um quatrilhão como se fosse uma nuvem, né, que não está conectada mais a nada mais. Justamente. Então, assim, então, assim, você pega essa, então, ó, você pega a base da economia, igual, por exemplo, vamos fazer uma base. Então, assim, ó, veja só como é esquisito, igual, o PIB americano é 20 trilhões, 20 e poucos, 21, 22 trilhões. Em cima desses 22 trilhões,
Aí você tem toda a expansão monetária, né? Ou seja, a política monetária que é feita. E em cima de tudo isso, cara, você tem a super alavancagem, que é quando eu olho esses bancos, igual, esse banco do Vale do Silício, claramente ele estava super alavancado. Super alavancado. Por quê? Porque ele financiava startups, operações de altíssimo risco, que essa é uma outra crítica que existe também. É a mesma coisa do que, por exemplo, acontece com o cooperativismo de crédito, que hoje já melhorou, mas quando era super setorizado no mundo rural. Era esse banco super setorizado em empresas de tecnologia, que quando eu dou aula eu falo para os alunos, altíssimo risco, porque a chance de perda é monstruosa, ou Mas tem um seja, problema, você... sabe o que é? Esses setores super, né, focados assim, dentro de um segmento só, os seus clientes agem em bloco. Então, por exemplo, Sim, então, assim, vamos sacar. Então, isso no grupo de WhatsApp aí, é o diferente, por comportamento... exemplo, de um banco convencional que, por exemplo, o setor de atacadista de papel sofre um pouquinho, vai ao banco e saca. Mas outro setor está depositando. Né? Não, então, por A exemplo, carteira. imagina o comportamento das empresas de TI, por exemplo, porque eu dou aula disso, eu dou aula, enfim, para os alunos, então eu leio muito e tenho muitos exemplos. Então, por exemplo, imagina qualquer investidor da área de TI desde janeiro, está acompanhando todas as grandes big techs demitindo. Você acha que não está todo mundo com o freio de mão puxado? O setor todo está com o freio de mão puxado. Por quê? Porque é uma perspectiva de uma crise internacional, a demanda por serviços tecnológicos pode reduzir. Então, assim, já está todo mundo com o freio de mão puxado. Então, é o que Beleza. você falou, é em bloco. É E em tem um bloco. problema, e tem um problema aí que é um problema de liquidez das empresas, ou caixa. Porque é o seguinte, com o aumento da taxa de juros, né, por exemplo, o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos é absurdo, né? Sai de meio para 4,25. Então, assim, para aquela economia é um trauma. Vai ficar, já tá tatuado na história da economia americana. Então, você tem, por exemplo, o aumento da taxa de juros. A economia não está girando, não está funcionando. Então, o mercado, a possibilidade de você ter uma alavancagem, né, acesso a recursos através da Bolsa, está fechado. Não. No Brasil, acho que não tem IPO desde 2021. Acho que os Pois é. últimos foram na Só pandemia. está fechado. O resto é só esse mercado funcionando de forma pobre como está aí. Do outro lado, é os bancos aumentando taxa de juros, aumentando o custo do crédito e aumentando o critério de análise da. Então, assim, para quem está. As empresas que estão precisando de crédito, elas estão pensando, bicho, se eu não fizer a operação agora, então, se não resgatar meu dinheiro, eu vou tomar dinheiro mais caro. Né? Então, você tem um momento onde as empresas precisam se capitalizar, mesmo porque essa onda de demissão requer caixa, requer fluxo de caixa, requer liquidez, né? Porque você tem uma onda aí, você vai ter que pagar isso, você paga em 10 dias, 10, 20 dias. Então, você tem esses elementos todos agindo aí e você vê que ninguém anunciou nada. Não houve anúncio de ninguém. Fazer igual a rainha, né? Que perguntou em 2008, mas vocês, ninguém viu isso. Igual 2008, não, mas é que tá igual 2008. Em 2008, igual agora, alguém. É que agora eu não estou acompanhando, mas em 2008 eu estava acompanhando. Você sempre tem alguém que tá, digamos assim, monitorando as bases de dados e está dizendo: ó, tá começando a ter inconsistência. Só que ninguém dá. É aquele negócio também. Enquanto não sai na grande imprensa e o pau quebra. Tipo assim, é um louco que tá falando que vai dar problema. Sempre é assim. Tipo o cara Mas é o que você lá de falou. 2008, né? E isso. Não, tinha vários papers que os caras já estavam apontando, ó, vai explodir o negócio. Por quê? Porque, igual você falou, se, por exemplo, se a gente estivesse lá no Vale do Silício e já estivesse observando o movimento das startups, digamos, é o que você falou,
o cara já está segurando o investimento do novo negócio, o cara já está cortando despesa porque o fluxo de caixa dele, que na verdade ele está lá naquela fase de investimento de investimento de vários meses, né? Ou seja, ele ainda está operando, tá na VPL ainda, só tem VPL, não tem entrada, só está lá o quanto eu vou Tô investir saindo, e né? só saindo, só gastando. Então é possível que quem estivesse lá já ia ver o comportamento das empresas com certa dificuldade, como você falou, de refinanciar suas operações, porque, cara, quem é muito grande, quem é muito, ou quem está investindo muito, recorre ao sistema bancário toda semana. Toda É, semana levou Americanas. Toda semana o CFO lá tá fazendo operação de crédito, porque entra dinheiro, sai dinheiro, tem. investimento, isso. Então, alguém estava vendo isso, mas é o que você falou, assim, isso não dá mídia no começo e só vai dar mídia quando a coisa já explodiu. É igual o Credit Suíço, também falam que já estava existindo inconsistência. Ó, tá tendo problema, tá tendo problema, tá tendo problema. Só que ninguém, como toda crise bancária, né, ou como tudo no mundo, as coisas só são levadas a sérias quando elas explodem, né? Porque, querendo ou não, também há uma aposta, né, dentro dessa bolha de crise, dessa explosão que acontece, porque está todo mundo ali tentando reprecificar o que está acontecendo, está tentando se ajustar e outra, igual eu falo muito nas aulas de economia, ou igual você trabalha com finanças, tem coisas que você não muda da noite para o dia. Imagina numa corporação. Igual, eu não posso chegar aqui do nada, cortar minha internet e botar a internet barata, porque eu tenho um contrato, tenho um lapso de tempo. Exato. Agora, imagine uma empresa. É o que Keynes falava sobre os contratos, né? Que determinava justamente, os contratos determinavam um tempo, né? É Ou isso. seja, se você tem um contrato fidelizado de um ano, você é um ano ali. E também tem uma coisa também, que há um combate com relação à notícia ruim, em nome dessa confiabilidade ao sistema, né? Então, se abafa até onde se pode, né? Para ver até se a crítica também tem consistência também. Só que o time de onde o cara começa a crítica e realmente o cara é respeitado, porque certamente tem muita gente pregando crise o tempo todo também, né? Não, assim, esses dias eu assisti aquele filme, o Wall Street, o 2 com o Michael Douglas, que já fala sobre a crise de 2008. Enfim, mas o filme mostra uma coisa interessante que, assim, provavelmente, antes disso acontecer, várias reuniões do Fed, isso já estava tratado, né? Mas como você falou, como tem um problema de você lançar esse tipo de informação no mercado, só vai ficando para quem está trabalhando com os dados. E aí também tem aquele problema, né? A galera que está trabalhando muito com os dados, que é uma coisa que voltei a refletir esse ano de novo, que é aquele negócio, né? Igual eu tenho um colega que o cara estuda a política fiscal, o cara fica fechado no mundo dele lá, rodando modelo e especulando coisa, mas não vem para o mundo real trazer essa informação. Então tem esse problema também. A informação, quando vai chegar na empresa, já é a bomba explodida. Então, assim, você tem muitos problemas em relação a isso. Mas, sim, eu acho, mais uma vez, que há um grande problema, enfim, não é nem de ordem econômica, acho que assim, há um problema de institucionalidade, há um problema de risco moral, né? Há um problema enfim, as regras não estão segurando a ganância bancária de justamente fazer essas alavancagens. E há o É, descolamento da economia real, da economia financeira. total, total. Não, E uma coisa porque também, aí o uma coisa discurso. importante, sabe o que com esse processo de financiarização de forma absurda, mudou-se o time das coisas também. E também aumentou-se a sensibilidade aos problemas. Quando a economia real, de certa forma, ancorava
quase que, né, de forma igual à economia, o mercado financeiro, a gestão sobre os problemas era melhor. Só que com a hiperfinanciarização, você tem uma acessibilidade muito grande e você também, assim, há um descolamento tão distante que você, às vezes, não sabe o que aquele título está atrelado. Não tem como. E você vê que, por exemplo, o sistema financeiro, o problema do sistema financeiro, nesse caso aí, é um problema de liquidez, é um problema de título, é um problema administrativo do ponto de vista, né? De entrada e saída, do que você pode estar. E não tem nada a ver com a economia real. Então, o problema está aí. O problema, por exemplo, o banco recebe nos Estados Unidos 1 milhão de depósitos à vista. Só que aí, quando entra na contabilidade do que ele pode fazer em termos de operação, aquele 1 milhão, que digamos assim, vamos supor que o banco emprestou 1 milhão igual, aí ele ia, digamos, retornar 1 milhão e 200, porque 200 mil ia ser juros. E aí vamos supor que ele quebra. Pô, o Banco Central ia só salvar em torno de 1 milhão. Só que entra 1 milhão de depósito, o banco transforma 1 milhão em 10 milhões, ou seja, uma super alavanca, desconectado completamente. Aí ele lança no mercado 10 milhões, porque é o chamado efeito multiplicador. Ele lança 10 milhões no mercado, ainda que o dinheiro seja aquele dinheiro virtual, que não significa necessariamente o saque de 1 milhão. A literatura ainda tem esse negócio. Saque contábil, né? Dinheiro contábil. Né? Isso, é o dinheiro contábil. Só que aí, veja, se o banco quebrar, o Banco Central não vai salvar 1 milhão, ele tem que salvar 10 milhões. Ou seja, e as operações os números são cada vez mais monstruosos. Igual, o Credit Suisse é 54 bilhões. Bilhões. Então, assim, para salvar um banco que é o maior. Então, assim, você tem, como você falou, essa hiperfinanciarização, essa super multiplicação do dinheiro, né? Eu gosto muito, a palavra alavancagem, eu acho que é a melhor para isso aí. É assim, descola a economia da realidade completa. Igual eu estava falando antes, a alavancagem esse sistema, ele revela também que assim, tá todo mundo, ok, apostando no futuro, só que as apostas em relação ao futuro são sempre maiores. Então, assim, é mais ou menos o seguinte, quando a gente compra uma casa financiada ou financia um carro, você está apostando na renda futura. Então, você está apostando numa operação. Então, imagine, e uma empresa, né? Uma empresa, quando investe igual 5 anos faz um investimento, ela está apostando num retorno futuro. Ninguém aposta para menos, é sempre para mais. Cara, isso não tem conexão mais com a realidade. E assim, é todo mundo alavancado. O capitalismo... Que foi o que aconteceu com 2008 com o mercado imobiliário. Né? Foi essas operações em cima de operação, que, na verdade, é muito semelhante ao estelionato, né? Só que agora... que é legalizado. Com elegância, né? Porque, bicho, uma coisa que está notória aí é que o aumento da taxa de juros aumenta a desigualdade, né? E hoje a maior parcela de ricos, que é uma parcela relativamente pequena, tem propriedade sobre 60% da riqueza. Então, assim, o mundo... É isso que é interessante. O mundo está com muito mais dinheiro, só que a desigualdade tem aumentado. Ou seja, esse maior número de dinheiro tem cada vez mais migrado para a mão de poucas pessoas. Então, eu acho que o que existe... Nesse caso, está numa outra crise. Né? É um dinheiro que está empossado, e Bruno, não vem para a realidade, porque justamente ele está descolado da realidade. Ou seja, se ele vier... Ele não teria nem como ser suportado na realidade.
Porque imagine, Não, vamos dizer que esse dinheiro cai na mão de todo mundo agora, todo mundo vai para as compras. Não tem o que os comprar. preços explodem, porque Mas não não tem o que tem. comprar, Vira porque imagine leilão. só em dividendos você tem 4 trilhão. É maior do que o PIB dos Estados Unidos. Então, assim, É uma coisa, assim, é uma coisa complicada e assim, não, eu me lembro que em 2008 começou a ter muita discussão, eu tenho até alguns livros também sobre isso, começou uma discussão, teve até o documentário que ganhou o Oscar na época, aquele Inside Job, enfim, que era justamente começar a discutir uma nova lógica de funcionamento de um sistema que é assim, tá tudo super alavancado, e se você tirar uma pecinha, é tipo aqueles joguinhos, né? Tirou uma pecinha, desmonta o sistema todo. Ou seja, qualquer problema que tiver na ponta do. E aí é que tá. Qualquer problema que tiver na ponta do sistema é o que causa problema, que também é o que eu não estou vendo ninguém falar na imprensa, que é assim, o banco, esse Silicon Valley, ele quebrou não só pela crise de desconfiança, mas a crise de desconfiança tem a ver com a atividade econômica também, não é só assim, eu não confio mais no banco e, como você falou, ninguém vai lá e sacou tudo de uma vez. Então você tem uma série de movimentos do próprio mercado lá, que fez com que as pessoas por começassem a exemplo, ficar avessas a risco, avessas a o risco. mercado de startups já vem, desde o ano passado, uma discussão de que havia muito recurso nessa conta. Não, porque veja, não, você tem razão. Por quê? Porque com os juros baixos, todo mundo estava arriscando nas startups. Aí, com os juros a 5 dos Estados Unidos, o cara vai sair da startup e vai vir aqui. É igual no Brasil. É igual no Brasil, no início da pandemia, aquelas ondas de corretora que abriram porque o juros estava 2% ao ano, é lógico que todo mundo ia para o mercado de ações. Aí agora está 13%, o que é que todo mundo faz? Volta para os títulos de dívida pura. Quebra, tinha corretora aí que estava quebrada. Por quê? Porque não vai ter cliente. Então, esses movimentos, eles consequentemente, claro, alguns são previstos, outros são um pouco mais e um pouco menos, mas claramente mostra um sistema, ou seja, tudo isso que a gente está vendo é uma aversão ao risco, sobretudo na atividade econômica lá na ponta, que é o que, igual lá, a crise de 2008 aponta o Manuelzinho que comprou a casa e não pagou a hipoteca, e foi derrubando o sistema para frente. A mesma coisa agora, as startups avessas a risco começam a desmontar o sistema, começam a mudar sua rotina de investimento e começam a derrubar. E aí, claro, os juros, etc. Lógico que tem um monte de coisa envolvida. Fora problemas contábeis, fora gestão, fora muitas coisas. Então, assim, é um Mas tem cúmulo, uma como outra você falou. questão aí que a gente não falou até agora, que é uma discussão que está iminente aí, que é a questão, em meio a tudo isso, tem a questão da independência dos bancos centrais. É outra piada, né? Que é outra Então, assim, piada. essa independência dos bancos centrais tem colaborado para que haja um descomprometimento com a economia nacional, né? Então, por exemplo, nós estamos no Brasil, fora essa crise, a crise da Americana e de outras instituições do mercado varejista tem que ser averiguada, mas é uma denúncia, é um indicador de que o taxa já acabou o dinheiro, já acabou toda a circularidade da moeda e é toda a dinâmica. Então, assim, se o varejo vai mal, é um sinal de que toda a economia está mal. Não existe mais circularidade, não existe mais dinâmica, né? Se você tem o mercado varejista em crise, famílias endividadas, né, que já geraram resultado para os varejistas já contabilizar. E você tem claramente uma dificuldade muito grande de investir com uma taxa de juros altíssima. Mas onde está a alavancagem? Vamos supor, o Manuelzinho, Maria e José foram comprar eletrodoméstico na Casas Bahia. A Casas Bahia fez o carnê. Só que a Casas Bahia
não vai ficar com aquele risco. Ela vai jogar o risco, vai tipo fazer um hedge operação ao sistema financeiro. O sistema financeiro vai jogar o risco para outro alguém. Aí o cara embutiu naquela operação um seguro. Ah, o seguro que se o cara isso, se o cara isso, se o cara ficar desempregado, se isso acontecer. Então, cara, são muitas operações. Como disse uma vez, que eu até vou ver se eu faço um recorte aí que já está até na minha horizonte, como uma vez disse o Delfim Neto, a economia hoje é assim, um cara produz um parafuso e o sistema vai produzindo um monte de espuma em volta de um parafuso. Entendeu? Então, assim, ou o cara, entendeu? O cara lá, um alfinete de Adam Smith, o cara produz um alfinete ou uma caixa de alfinete, e o sistema pega essa caixa de alfinete e vai criando um monte de produtos financeiros em torno dele, e aí quando você vê, é só espuma aqui em torno de uma caixa de alfinete. Não é mais, não tem mais. Ó, e aí aqui, ó, eu peguei aqui. Quando tinha um cheque, você comprava com cheque, se você comprasse com cheque na C&A, por exemplo. E aí você saiu da loja e aí ia na praça de alimentação, aí você, eu não quero mais fazer essa operação, voltar a passear, você não tinha mais como rever o cheque, porque o cheque... O cheque já tinha pagado alguém. Não, aqui, ó, pra você ver, da crise aqui, ó, heranças ainda da crise de 2008. Esse livro aqui, eu não sei se tem em português. Ele é Como os Gênios da Matemática Conquistaram Wall Street e Quase a Destruíram. Ou seja, muitas complexidades que não prevêem nada. Não se prevê nada. Estão atrelados também ao mercado dos advogados, né? São os matemáticos com os advogados e os analistas de sistema. É complicado, né? É complicado. Esse aqui é The Quants, né? Esse é um baita livro, do Scott Patterson. Mostrando, assim, eu acho assim que esse argumento do Delfim Neto é o que eu tenho visto muito. Então, assim, o problema vai ser sempre... Então, assim, não é só olhar o que está acontecendo com o sistema bancário, com a estrutura das instituições financeiras. É o que você puxa a linha e vai chegar aqui no setor produtivo. Peraí, o que está acontecendo no setor produtivo? É o que você falou, igual, você está com um problema no varejo, mas você está com um problema no varejo por falta de demanda. Aí o varejo está cheio de operações, cheio de compromissos, que começa a ser refinanciado a um custo maior. E a operação começa a se tornar cada vez mais insustentável, porque a base de juros, enfim, o desconto de uma duplicata, o pagamento do fornecedor, é uma coisa assim complicada. E, enfim, e eu acho que isso tem parte a ver com o que aconteceu lá com o Banco do Vale do Silício, né? Ou seja, problema na operação, problema na operação, problema nos produtos financeiros que financiam a operação, problema nos produtos financeiros que fazem hedge, garantem a operação financeira da operação, e aí você vai... E aí, claro que o Fed lá vai salvar, eu acho que eles salvaram hoje, né? Já colocaram. Eles vão salvar, porque quando você vai puxando os produtos financeiros... Tem uma coisa que diz o seguinte, o Odebrecht dizia o seguinte, ó, se torne grande que ninguém quer que você quebre. É isso. Né? É isso aí. Ninguém quer que você quebre. Então, é isso aí. E na verdade você está quebrando e está todo mundo me bajulando. Não, rapaz, para ainda pensa direito. Então, pensa nas Americanas. Se fosse uma lojinha da esquina aí, já não tinha quebrado? Os caras já têm para mais de 3 meses. Ah, mas eles têm 40 mil funcionários, eles têm um patrimônio. Eu estava vendo a lista de credores, pô, é monstruosa. Eu estava vendo lá, Companhia das Letras, eles devem quase, acho que 30 milhões de livros que eles vendem naquele esquema de estoque consignado, só que eles não repassam da noite pro dia, eles ficam com dinheiro alguns dias para depois repassar, ou seja, não repassa. E, cara, então assim, se a Americanas quebrar, a Companhia das Letras vai, por exemplo, a Companhia das Letras que hoje é a maior empresa, é a maior editora brasileira,
quer quebrar. Os caras, imagina eles tomarem um rombo de 30 milhões. Não, não é uma tarefa assim. E como é que você refinancia esses 30 milhões? É porque, na verdade, bicho, assim, as operações no varejo, na verdade, ela funciona como um banco, né? Sim, É uma sim. grande oportunidade, uma porta aberta de captação de dinheiro. Na verdade, hoje essas operações, essas empresas, todas elas são captadoras de dinheiro ou de promessa de pagamento, que são os cartões de crédito, né? Sim. Não tem mais cheque e tal. Então, assim, não existe melhor forma de você captar recursos do que as vendas. É. Mas, mas só o grande faz isso. É só o grande. E o tempo que ele capta e o tempo que ele paga é o tempo que ele capta, ele ganha rentabilidade financeira. É um capital de giro ao contrário. Ele É, usa, ele usa o seu dinheiro como capital de giro. exato. Então E aí, você vê, por exemplo, os supermercados. O supermercado, quando vai inaugurar, eles têm o chamado enxoval. O enxoval é o quê? Todos os fornecedores dão a primeira, o sabe? primeiro caminhão, né? O supermercado mesmo é outro setor que se transformou justamente num setor de captação de dinheiro, né? Porque o supermercado se distribui hoje como um pequeno shopping, vendendo espaços, prateleiras, tal. Não entra com recurso mais nenhum. É Você vê que só a a própria. infraestrutura, né? É, e aí você vê que também é um lugar de captação de dinheiro. Então você vê que são pontos de entrada de recursos, né? Que fazem o dinheiro funcionar e com relação direta com o sistema bancário, justamente por conta da necessidade financeira ali atrelada cada vez maior, né? E o mercado de seguro. Não, e aí imagina, num país com os juros que a gente tem, que lá na ponta, sei lá, os juros de uma duplicata hoje deve estar aí por volta de, sei lá, 2,5% a 3%. Ou seja, quando você ia lá, e isso há uma reclamação que uma vez eu li sobre, por exemplo, o funcionamento do tal do marketplace das americanas, ou dessa galera, da Magazine Luiza também, que é assim, imagine que você seja um artesão que bota para vender seu artesanato lá. Então, vamos supor, se você anunciou lá 20 mil reais de estoque de produto, estamos falando de 20 mil. Aos juros brasileiros, esse 20 mil, se você tivesse em forma de capital aplicado, sei lá, não vamos aqui num CDB, numa coisa simplesinha, estamos falando aí que você ia tirar aí 0,7, 0,8 lá. Pois bem, é 0,7, 0,8 sobre 20 mil. O que acontece? Quando você coloca esses 20 mil em produto, além do custo financeiro, o custo financeiro real, porque nenhum artesão é supercapitalizado. Porque, Bruno, acho que também a origem do problema da discussão é assim. O problema é que hoje ninguém que nasceu rico ou herdou ou alguma coisa, ninguém tem capital próprio. Ninguém tem. Igual, por exemplo, se você não herdar uma casa, você vai ter que formar o seu capital. Vai ter que. Uma empresa. Então você começa uma empresa, então assim, é, quem não tem dinheiro para começar vai começar se financiando também. E se financiando no mercado bancário, no mercado financeiro nacional, que é caríssimo. Aí você coloca o seu produto para vender no marketplace dessa galera, aí você vende, aí você tem todo o custo da operação, e os caras ainda levam 30, 40, 45 dias para te repassar o dinheiro. Entendeu? Então, assim, é uma coisa. Agora, avalia o quanto essa galera movimenta, entendeu? Então, assim, imagina a Americana lá, vamos supor que eles faturem, tipo assim, 100 milhões por mês. Cara, 100 milhões de dinheiro no caixa deles por 7 dias que fique, 7 dias tendo rendimento em cima de 100 milhões, os caras eles estão pescando no aquário, entendeu? É. E quem está se ferrando é o que você falou, é o pequeno
é o pequeno que alimenta ele. Então, isso tudo precisa ser rediscutido, que é essa questão do poder dessas grandes marcas, o poder dessa, igual a Magazine Luiza está se transformando aí no tipo na Amazon brasileira. Aí você tem um problema da Amazon, você tem um problema dessas Tem o chinesas. problema do excessivo poder de concentração dessas empresas, né? Que chega a um ponto onde a sociedade vira vítima. É um monopsônio, é um monopsônio, ou um oligopsônio, Você que é vê, por assim. exemplo, a Amazon tem recurso maior do que muitos países, né? Não, então, Aí e a Amazon, por você exemplo, tem ó, livro hoje, a Amazon é tipo um monopsônio. Então, assim, se eu quero vender livro, não existe a possibilidade de eu não botar para vender na Amazon. Porque, assim, é lá onde está hoje a maior concentração de venda de livros do Brasil ou do mundo. Então, assim, você só tem um comprador, quer dizer, você só vende para um, né? Você só tem um vendedor. Não tem jeito. Só ele. é aquela história que hoje que se inverteu, que é o seguinte: as empresas precisavam dos países. Hoje os países precisam das empresas. É, por aí. Por Então, essa, um você tal do vê, por Michael exemplo, Porter não esperava. na Europa, as pessoas compram papel higiênico na Amazon. Pode faltar hoje, amanhã tá lá, porque o sistema de logística funciona de uma forma assustadora. E aqui nós estamos migrando para isso, né? Para que o tempo determina muito. E Aqui melhorou muito. onde eu tô aqui hoje já chega, por exemplo, Mercado Livre também chega, tem coisa que você compra em questão de 1, 2 dias chegou. Sim. E aí você tá tipo assim, então você tá destruindo o funcionamento do comércio local do jeito que ele sempre foi. Aí os que estão sobrevivendo, você está obrigando os que estão sobrevivendo a terem que. Não basta o cara abrir um sitezinho, ele precisa estar integrado à plataforma de venda dessa galera, porque senão ele não vai conseguir, enfim, ter. E aí você tem a super concentração, que é esses repasses ridículos, que o cara usa você como um pequeno banco, né? Então, assim, ele cria. E toma os juros a custo zero, né? Ou seja, está captando recurso a custo zero. Do que se ele fosse no banco lá. Então, cara, é duro, viu? É assim. É uma coisa a se estudar ainda, viu? Aí, por exemplo, eu Eu não acho vejo que na economia. uma coisa que, para mim, está claro, sabe o que é, Felipe? É que essa instabilidade veio para ficar. Ah, Assim, as crises vão ser cada vez mais presentes na vida da gente, né? E, na verdade, o exercício, por exemplo, como a gente fazia com a poupança? A poupança funcionava como se fosse o quarto dos fundos, né? Então, aham. você deixava o dinheiro lá, você era obrigado a fazer o exercício de esquecer que você tinha dinheiro. Rapaz, não se preocupe mais não. Você bote lá no quarto do fundo e acabou. Tá? Essa mudança também no sistema agora vem exigindo cada vez mais uma expertise maior das pessoas como cidadão, o conhecimento maior de funcionamento do mercado, né? Que o mercado por si só não vai dar, e a gente volta à batida daquela coisa, se você quer saber de mercado financeiro, você tem que saber de economia. Não tem como você, né? O mercado financeiro é um apêndice de um corpo, e não você estudar o apêndice. Claro, como a galera gosta muito de estudar, é melhor estudar o apêndice. Só que não dá para você estudar o apêndice e entender o corpo, porque ele é muito maior, né? Mas o que é notório é que para você manter um dinheiro, você vai lá e consegue um dinheiro. Para você manter esse dinheiro, pelo menos atualizado, ou seja, sem perdas inflacionárias, É difícil. vai cada vez mais exigir um conhecimento, né, uma expertise do indivíduo. Porque, do contrário, o indivíduo ganha dinheiro, mas ele não vai conseguir manter o dinheiro vivo. Ele não vai conseguir ficar com esse dinheiro na mão. Então. A única forma para nós mortais hoje, do que eu tenho percebido, conseguir manter a nossa riqueza ao valor
enfim, presente, levando em consideração a necessidade de você colocar em cima as perdas, ou ao contrário, o pensamento ao contrário, colocar o retorno, ou, digamos assim, ter um retorno superior à inflação, é economia real. Só que aí o problema da economia real é a demanda deprimida e reprimida que existe, né? Então, porque eu não vejo para nós mortais, você hoje ter um produto financeiro, por exemplo, para um velhinho que tenha pouco conhecimento, que ele consiga manter o dinheiro dele sempre atualizado, sempre obtendo pelo menos a inflação, porque hoje, enfim, é difícil, é difícil. Então, assim, igual aí, né, eu tô vendo, os bitcoins também tiveram problema agora, né? Quebrou um banco Ah, de. esse vai ter o tempo todo, bicho. Esse vai ter o tempo todo. Porque não tem link com nada, bicho. É, não tem link com. É igual eu acordei amanhã também, vou assim, vou inventar aqui com um pedaço de papel e dinheiro e vou sair vendendo como ativo para qualquer um, né? Enfim, quebrou um banco também. Não vou me lembrar o nome. Mais um, né? Mais um. É um negócio. Quebrou É do Vale do racionalidade. Silício, Eu não vejo. É Antônio, né? Antoniali. Antoniali. Antoniali é o homem do Bitcoin. Ah, então, Antoniali, deixa ele falar. Antoniali, você que é o homem do Bitcoin, não sei quanto você já perdeu e quanto você já ganhou. Você deve estar ganhando, porque você está anunciando ainda. Fala aí pra gente aí. não, então assim, porque o princípio, esses dias eu estava dando aula, um aluno perguntou isso, eu falei assim, ó, veja só, vamos ser bem humilde no nosso pensamento. E vamos ser humilde de que quem é bilionário, muito rico, tem mais astúcia operacional do que a gente, que não é. Então vamos lá. Cara, qualquer coisa que é ativo é aquilo que produz desejos ou retornos acima da média. Então, igual aqui, igual eu estou em Uberaba. Pô, o sêmen de um zebu aqui custa uma fortuna. Se você quiser ter um cruzamento para ter um animal extremamente, enfim, de altíssima E o qualidade, risco? robusto. E o risco? Não, o risco para quem já domina a atividade não tem risco, mas o risco. Mas aí que está a questão. É assim, daí é você se apropriar, daí você a se apropriar, Aí, ó, né? ele tem uns 20 anos e já está aposentado. Tem base isso? Tem base isso? Não, porque assim, Ó, ó, entenda. já perdi uns 15 milhões em uma correção. 15, não, 15 mil, né? Eu 15, acho, 15K. 15K e 15 milhões, pô. Não, K é mil, não, é mil. É que esses meninos de rede social que é se americanizado bota 15K, eu acho que é 15 mil. Enfim, Mas já faz mas 8 assim, meses. Sim, então veja, eu acho então, que assim, é 15 mil, é 15 mil, é mil ou é milhões? K é mil, K é mil, né? Mil. É, Pronto, mas já veja, ganhou quanto? Já ganhou quanto? se perdeu 15 tem que ter ganhado pelo menos uns 45, né? Uns 55. Cara, eu, E tem que assim, saber bom, também quanto ele começou também, né? ó, deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui se eu acho um livro. Eu não vou achar E aqui, não você vai estar aqui perto de. começou com quanto, Antoniano? Ah, eu não vou achar um livro aqui, não, que é o seguinte, é a reflexão em torno do que é riqueza, né? Então, assim, aí a gente volta, Brunão, para aqueles livros, os primeiros livros, que é aquela, assim, por exemplo, porque a Terra é a grande razão de, digamos assim, de reserva de valor, de forma de ter ativo, né? Porque a terra é desejada, ela é escassa, você não tem terra à vontade. Se você tem uma terra mais próxima de algum rio, de um Do lugar, mar, ela se torna. né?
ou do mar, ela se torna mais desejada, e, consequentemente, o raciocínio de riqueza é isso. Agora, eu não consigo compreender o Bitcoin, porque assim, o cara resolveu que vai ter 1 bilhão de Bitcoin e acabou, não vai criar mais Bitcoin. Mas baseado em quê? O que isso é? Numerologia? É astrologia? É astronomia? Não Agora tem. só tem uma das coisas que garante o resultado dele, que é um pecado capital, né? Que é a usura. Sim, mas aí você ganha, você perde, você ganha, você Aí, perde, ó, você ele disse ganha. que começou com 6 mil, já perdeu 15. Eles deram mais. Eu espero que ele não tenha ganhado 16 e só está com 1.000 até agora. E quanto você já ganhou com 6 mil, Antonielli? Antonielli? Depois você fala com ele aí para fazer um case de estudo, né? Um case, um É, case. mas porque ele está motivado ainda, né, velho? Eu acho que é interessante. Ele tem razão ainda para investir, né? É importante que ele. Ah, eu, eu, eu Mas eu sempre arrisco, eu eu não sempre estou tenho. recomendando o livro Investidor, como é, Investidores Conservadores Dormem Tranquilo do Philip Fisher. É um clássico, é um Investidores Conservadores Dormem Tranquilo. Agora Porque assim, você vê, não, ó, você falou sobre expertise. O que é que tem acontecido? Tem acontecido em Salvador. Em Salvador, você tem um mercado imobiliário de alto luxo em expansão. No Horto Florestal, por exemplo. Aí você, assim, em meio a tudo isso, né? A todas essas notícias de. Porque para o ano, a gente completa 10 anos de crise. Começou em 2014, para o ano de 10 anos. Aí você fala assim, porra, como é que o mercado de alto luxo está funcionando? O que acontece? O mercado financeiro não ruiu. Não é o mercado de ações. E não há confiança. Então os caras estão pegando o quê? Estão pegando o dinheiro e investindo em imóvel, porque você estava falando que uma coisa que você falou anteriormente é que você só vê propriedade se você investir em algo real, não é isso? mas naquele dia que você falou isso, eu fiquei pensando, mas aí também tem um problema que é o seguinte: o cara está investindo num imóvel de altíssimo luxo. Portanto, é o seguinte, por exemplo, primeiro, ele está investindo como. Ele tá usando o imóvel como uma reserva de valor, como se fosse um banco. Porque o imóvel de alto luxo não se aluga imóvel de alto luxo. O Salvador não tem mercado. É para ficar fechado. É para Exatamente. construir, Ou então deixar. ele mudar para lá e tentar vender o outro. Não, ou ele deixa fechado, porque imóvel fechado, querendo ou não, também quando você vai na instituição financeira, ela é uma moeda Não, de troca não, pô, mas de o cara está garantia. comprando, ele compra na planta. Não, ok, Entendeu? mas ele não vai Ele vender vai. tudo. O tempo de construção do imóvel é o tempo que ele está na expectativa de que a economia se resolva. Não, mas Então, o mesmo. imóvel não existe ainda. O imóvel vai. Então, Entendeu? mas então eu fiquei pensando que você falou, mas olha a lógica que eu pensei, é diferente desse seu raciocínio. O meu raciocínio é o seguinte: imagine que eu já sou rico, milionário, e eu tenho que alocar os meus ativos. Então eu tenho meus ativos, o que, é que eu vou fazer? O mercado financeiro, a bolsa não está um lixo. Bitcoin é coisa de maluco. Ouro, não sei. Aí eu pego aqui 2 milhões e ponho, por exemplo, ponho em 2 imóveis. Mas eu já tenho o meu imóvel e sei que mercado de luxo não se aluga. Ninguém vai. Não tem mercado para se alugar um apartamento de 25 mil, 30 mil. Pois bem, aí eu fiquei pensando, dizendo assim: o cara está usando o imóvel, além do risco da construção, que é o que você falou, eu acho que ali é a reserva de valor. Porque o que acontece? O imóvel ainda hoje, ele é tipo renda. É tipo você tem uma empresa que você chega na instituição financeira e diz que o faturamento é 3 milhões por mês. Aquilo ali é um ativo. O imóvel também é um ativo de negociação e uma reserva de valor, digamos, muito, muito mais conservador e tradicional
do que o cara vai comprar ação na XP, mas nunca. Não. Eu tô pensando mais. E o cara pode ter, Bruno, 15 imóveis fechados, dane-se. Aquilo ali é ativo Exatamente. e reserva de valor. Ali é um banco. Cada imóvel é um banco. Tá? Você sabe que na Não, crise de cada 2008. tijolinho ali é como se fosse um mini título. Isso. Então, É, na crise de 2008, tinha uma propaganda que era um banco, acho que era o Lehman Brothers, que ficou depois famoso, que assim ele dizia: se você tem uma casa, você está em cima de um banco. Transforme a sua casa em dinheiro. É isso aí, é ou isso aí, seja, é um ativo. E Porque eu, o mercado de ouro, ele não está dando tanto retorno assim. não, o imóvel, ó, imóvel dá, na planta, para ele construído, já é uns 30% pelo menos, né? Olha, eu estava conversando recentemente com um empresário, falando sobre o mercado de imóvel. Porque é o seguinte, eu acho bacana que hoje estejamos evoluindo para compreender e usar o mercado financeiro como recurso de não ter perdas e de você ter alguns ganhos. Eu acho legal isso. Agora, uma coisa é certa, isso é um modismo, né? E isso é bom que se avance, que as pessoas saibam e tenham propriedade sobre isso. Mas, para quem sabe, existem inúmeros outros mercados que têm uma rentabilidade que o mercado financeiro nunca vai dar. Bicho. É, O mercado de imóvel, por exemplo, o mercado financeiro, para te dar essa rentabilidade do mercado de imóvel, ele vai ter que queimar muita pestana. É muita não, fogueira. Então, assim, você vê, por exemplo, ó, tem um cara que o cara começou a comprar terreno na região ali do Prado Forte, por ali, né? aham. O que o cara faz? O cara constrói casas. E aí ele constrói, e aí ele sai mudando de uma casa para outra. E aí o que, é que ele faz? Ele está construindo uma casa, ele tem terrenos e tem a casa que ele mora. Esses três ativos aí é o ativo que ele vai gerindo. Por exemplo, ele vende, se capitaliza. Parte disso ele começa a construir. Mas já tem o imóvel pronto. Até o que ele mora. E esse negócio aí, ó, rapidinho, ainda tem um outro lance que de imóvel que também é a sacada. A partir do momento que o cara constrói, o cara tá lucrando, aumentando o capital sem pagar um imposto, sem pagar nada, R$ 1 de tributo. 6 meses é o prazo, então ele ganha 50, ele constrói, digamos assim, ganha 50% em cima do capital dele, aí vende. Aí ele tem 6 meses para comprar um outro imóvel e não pagar imposto de renda e multiplicar o. Ou seja, free, free. Exatamente. E aí o Entendeu? cara, a gestão do cara é o seguinte: quando ele está descapitalizado, ele vende. É, E aí começa uma construção. Então, é uma gestão que é muito menos complexa do que o mercado financeiro. sim, sim. A única preocupação dele é igual a preocupação de Ricardo. É ele ter. Mas ele já tem uma dinâmica. Ele já sabe como funciona. É. E não vai dar igual. É que eu ainda não cheguei nesse capítulo do Antoniali aí, que é o seguinte, ainda tem uma questão. É, você quando. Que é o seguinte, igual o cara do imóvel, quando ele compra, na minha visão do que você fala do mercado, que eu fico pensando, é assim, o cara que está comprando isso, a vida dele não depende da liquidez desse ativo. Esse, Não, esse é uma outra, que tem. esse é uma outra sacada que a gente tem, igual o Naniali, ele diz que vive de ativo. Esse já é um problema, porque o ganho de O qualquer ativo. negócio dele depende totalmente disso. Esse cara ganha dinheiro com outra coisa. Isso. Então você produz, então assim, o que que acontece? Você possibilita que, como é que eu posso dizer? Assim, qualquer investimento, isso quando eu investi na bolsa, que eu saí antes de ir para o mestrado, era assim, você tem uma massa de capital que você precisa usar ela,
já é o grande problema. A maioria dos caras que, ou o cara tem uma massa de capital muito grande para ele viver de um pedaço desse capital, ou esse negócio de que, eu tenho 30 mil, igual ele aí, tenho 30 mil e me aposentei, mas ele está queimando o capital dele, porque o capital precisa crescer. Aquela acumulação de capital, Bruno. É economia, Adam Smith, Marx, que ninguém quer ler, etc. É acumulação de capital. Então, assim, eu começo com 100 mil hoje de massa de capital, mas ou seja, no ano que vem eu tenho que ter o meu 100 mil em ativos, mais a inflação pelo menos, mais um ganho que é o gap Y1. Passei os juros compostos. Se eu pego... Só que todo o seu dinheiro está no mercado só. O cara do imóvel, não. Ele ganha dinheiro em um mercado e investe em outro mercado. Não, igual, eu estava te falando que já igual... Os ovos não estão numa cesta só. Não, acho que não é nem isso. É porque, assim, igual, por exemplo, eu fico vendo hoje, que hoje eu, por exemplo, hoje que eu estou de funcionário público, igual assim, mas se tiver outra coisa, você sai? Lógico que não, porque, assim, o que eu ganho fixo na universidade é o que paga o meu custo mais a inflação. Porque se eu precisar ganhar dinheiro. Porque o grande desafio de quem não tem um capital formado grande é formar esse capital. E você não forma ele queimando. E você não forma ele queimando. Entendeu? Então, assim, você não forma capital queimando capital. Você forma capital acumulando capital. Sim. É igual você falou. Se o cara aí da casa for pagar as contas dele com o que ele ganha dos imóveis, ele queima o capital dele. Porque quando ele for comprar o próximo imóvel, o terreno está mais caro, o operário está mais caro, a mão de obra está tudo mais caro. Ele queimou o capital comprando um carro. É aquela velha discussão do empresário brasileiro, né? Que o cara, ele começa a ter uma empresa e ele já compra um carro novo. Queimou o capital. Esses dias eu estava vendo um empresário aí, até lá do lugar onde eu dou aula lá em Monte Carmelo. Tipo assim, empresário que eu vejo andando em carro bom não sabe nada de capitalismo. Então, não entende de capitalismo. Porque igual hoje eu poderia ser um capitalista com mais tranquilidade? Poderia, porque o próprio Warren Buffett fala isso nos livros dele, ou seja, a reprodução do capital tem que ser feita com uma certa tranquilidade para você aguentar, igual agora. Se o mundo vai entrar numa crise, significa que qualquer plano ambicioso esquece. Não, o mundo vai passar um ano estagnado. Então você precisa ter a tranquilidade. Tem um grupo de pessoas que tem essa tranquilidade que o Wesley falou para assistir. Ficar de boa. O cara fica parado. Público, o seu dinheiro está caindo lá na conta, né? Você já tem hoje uma reserva que lhe garante alguns meses de sobrevivência pela sua postura, pela sua forma de viver, que não se alterou muito. E você tem a chance agora de poder, com toda expertise, investir em algo, né? Assistir. Então, assim, há uma oportunidade para um sujeito como você agora mesmo. Por exemplo, o que aconteceu também com um funcionário público, por exemplo, professores. Professores que tinham filhos dentro de casa. Esses professores foram avançando, tendo o abono anual, né? Os filhos saíram de casa, continuaram mantendo a mesma qualidade de vida, com um custo de vida mais baixo, começaram a capitalizar, começaram a melhorar de vida, podendo ter casa na praia, podendo ou viajar muito, né? Então, esse pessoal ficou rico relativamente, em relação a si mesmo, né? Então, hoje já tem uma condição melhor de vida. Então. Não, a questão eu acho que não é só ficar rico, mas assim, igual a gente falou das startups. Por exemplo, quando eu leio sobre startups, a startup ela dá certo se você tiver tranquilidade para você fazer uma operação bem feita. Porque aquele negócio, por exemplo, você não pode cobrar da startup que em 12 meses dê retorno econômico. Não vai dar. Ou 30, não vai dar. Então, assim,
É aquela questão mais assim, de finanças que é mais filosófica, que é assim, a capacidade que eu tenho de, igual agora numa crise, pegar e ficar parado, que é aquilo que eu já falei uma vez, né? Eu acho que o princípio inicial não é você ganhar, é você não perder. Sim. Então, agora na crise, o cara que está capitalizado, posicionado e é experiente, ele não vai perder. Ah, mas ele precisa ganhar. Não, nesse momento de crise, ele precisa não perder. É, Porque muitos vão ganho, perder. Porque é um muito, ganho. isso que já é um ganho, porque muitos vão perder. Então, na riqueza relativa dos investidores, você vai avançar, porque muitos vão perder e você vai ficar parado, portanto, relativamente, você continua maior. Por quê? Porque agora não tem como você ir em busca de um ganho, de ganhos, enfim, extraordinários. Então, assim, quando você tem essa tranquilidade, e aí eu tenho muito, eu tenho muita questão, igual aí o caso dele, assim, você sobreviver do seu próprio investimento em ativos financeiros é extremamente complicado. É, Até por, arriscado. é extremamente arriscado. Então, assim, a manutenção de uma atividade produtiva, e ainda mais na juventude, é o determinante. É o determinante. Porque você não tem como, É não isso. tem como. Então, ele, Antônio ali, né? Aham. Está na hora dele investir na economia, né? Investir uma parte para diminuir os riscos, salvar uma parte. Michel, É, eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez. As conversas nossas são sempre assim, difíceis de terminar, porque é como o mercado financeiro, que puxa uma linha, vem outra, né? Vai. Quero agradecer a beleza. todos aí, boa noite a todos. Obrigado, Filipão, por mais essa aula aí de economia, por esse raciocínio sagaz que você tem, né? Pena que as pessoas estão lendo agora a notícia de como investir ainda, né? Então, não querem compreender a economia, vão virar as ovelhas que, né, atrás de pastores. Vou perder, né? Vou perder, né? E então, retada aí, comprando caixa enganador, né? Porque fica na dependência do cara dizer o que é que vai fazer. Pô. Então, é moda, é moderninho, mas não sabe nada. E persiste com isso, né? Infelizmente. Investidores conservadores dormem tranquilo. É isso aí. É que eu não tenho mais esse livro, eu só tenho ele em versão digital, mas é Investidores Conservadores Dormem Tranquilo. Isso aí, bichão. Valeu, Obrigado, bichão. Obrigado a Bruno. todos. Boa noite aí, bom Valeu, bom final de descanso. semana. Valeu, tchau, Obrigadão, tchau. viu? Valeu Tchau. você.